Muito bem, vamos lá. Nós iniciamos o nosso estudo. O Livro dos Espíritos é o nosso roteiro de hoje. Parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração. Nós vamos agora para o item A Prece, a partir da questão 658. Bom dia, Marli. Bom, como nós falávamos aqui na introdução, abordar o estudo da prece aqui no nosso Livro dos Espíritos, da questão 658 até 666. Então, nós temos 8 questões que Kardec apresenta para nós aqui no Livro dos Espíritos. Bom dia, Andréia. Que Kardec apresenta para nós aqui no Livro dos Espíritos, que para um recurso tão importante, tão poderoso, e para uma ação tão complexa do ponto de vista espiritual, que envolve as emanações do nosso pensamento, a construção, né, desse ponto inicial que vai gerar os pensamentos, os objetivos que nós desejamos alcançar com a prece, é muito pouco, né, aquilo dos Espíritos. Porém, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já encontramos 2 grandes capítulos, em que há ali um desenvolvimento muito mais detalhado, muito mais aprimorado a esse respeito, e que nós já tivemos oportunidade de estudar também, né, quando nós estudamos aqui essa nossa querida obra, o Evangelho. Então, só para a gente poder lembrar, o capítulo 27, Pedi e obtereis. Então, condições da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e depois as instruções dos espíritos envolvendo o modo de orar e ventura da prece. E aí depois, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, né, a gente já contou sobre isso, Kardec vai abordar inclusive na Revista Espírita esse tema. Ele viu a necessidade na época, né, que enquanto ele ia trabalhando com o desenvolvimento do culto, fazendo pesquisas sobre fenômenos, recebendo instruções dos espíritos e trabalhando na sua organização e no desenvolvimento desses temas, Kardec tinha um pensamento também bastante humano, né, um pensamento bastante cuidadoso, não apenas em elaborar o conteúdo, mas como fazer com que as pessoas que se aproximavam para conhecer o Espiritismo, de que modo que elas lidariam com essa transformação que elas estavam vivendo. E por que transformação? Porque dentro de uma cultura, naquela sociedade em especial da França, em que nós tínhamos aqueles que eram protestantes, aqueles que eram católicos, até mesmo aqueles que eram de outras filosofias menos tradicionais, mas ainda assim presentes, né, como o judaísmo, como o islamismo naquela região da França, as pessoas estavam sendo uma filosofia nova que era completamente diferente, que trazia um pensamento completamente diferente daquilo que fazia parte dos dogmas e das práticas tradicionais daquelas religiões, como os seus cultos, a forma como se conectarem com o mundo espiritual, o comportamento, enfim, tudo aquilo que faz parte de uma religião. Todos nós já tivemos oportunidade de conhecer outras religiões, se não vivenciando as religiões propriamente ditas, sendo católicos, sendo evangélicos, né, como eu já fui, e vocês provavelmente também já foram, pelo menos a gente já participou de eventos envolvendo outras religiões, um casamento, um funeral, ou qualquer outro tipo de evento que envolve práticas religiosas diferentes do Espiritismo. Então, quando as pessoas mudavam de uma religião para outra, ou começavam a trazer um pensamento diferente daquilo que elas estavam acostumadas, isso era um choque muito grande. Para nós pode parecer uma coisa simples, você desliga aquela chavinha da sua religião tradicional e você liga a chavinha espírita e tudo fica bem. E não é. Porque isso envolvia uma mudança de comportamento, muitas vezes até influenciando no modo como as pessoas viviam
dentro de suas casas, com suas famílias, no grupo social onde elas estavam. Nós conhecemos muitas histórias a esse respeito. De uma pessoa que, por exemplo, era católica, de repente ela deixa de frequentar a missa e passa a frequentar uma reunião mediúnica, e de repente ela volta para casa, o modo como a família trata. Dr. Bezerra de Menezes viveu isso. Ele era católico, praticante na sua família, e de repente ele passa a ser espírita, ele sofre o efeito disso dentro da própria família. Quando ele passa a ser rejeitado, quando ele passa a ser criticado. Kardec viveu isso na prática também, quando ele passa a ter contato com os seus pares ali, parentes também, e ele deixa de ser católico como ele passa a ser espírita, trabalhando com os espíritos, que era exatamente aquela grande maldição dentro da visão tradicional das religiões. Então, essa mudança de comportamento nós temos, que as pessoas que eram os novos adeptos do espiritismo estavam sofrendo, havia necessidade de ter uma visão muito humana que Kardec tinha com relação a essas pessoas, de que modo que elas seriam acolhidas, de que modo que elas seriam cuidadas. E não simplesmente, seja bem-vindo, boa sorte. As pessoas sofriam efeito. Nós podemos imaginar algo que nem sempre, pelo menos eu não conheço nenhum texto a esse respeito, mas imaginar a quantidade de atendimentos fraternos que Kardec deve ter feito com as pessoas que chegavam e sentiam o impacto em suas vidas nessa mudança de comportamento, saindo daquilo que elas estavam acostumadas e entrando agora nesse novo tipo de comportamento. Dudu colocou, né? Fui católico, messiânico, bandista, batista, até ficar no espiritismo, né? Pois é, faz parte dessas mudanças, né? Bom dia, abraço. Abraço, sua câmera tá ligada, tá? Pronto, desligou, valeu. Então, a visão humana que Kardec tinha fez com que ele produzisse esse capítulo, né, que na verdade nós estamos estudando aqui coletânea de preces espíritas, mas que na verdade esse era um livreto separado que ele acabou depois sendo incorporado ao Evangelho para poder facilitar o acesso das pessoas. Eu falo coletânea de preces espíritas, por que essas coletâneas? Porque dentro das preces tradicionais, por exemplo, na catequese católica, você tinha o Pai Nosso, você tinha a Maria, você tinha a Salve Rainha, você tinha o Credo, que são aquelas preces tradicionais. Eu lembro desses nomes porque eu era católico ali também, então por isso fiz ali primeira comunhão, aquela coisa toda, isso faz parte das tradições. No caso dos evangélicos, por exemplo, as preces são direcionadas a Jesus, direcionadas a Deus, e apenas ali, né, nessa relação com o mundo espiritual, apenas com essas entidades. No mundo católico nós temos também ali as preces direcionadas aos santos. Só que de repente a doutrina espírita aparece e diz assim, olha, além de você fazer as suas preces aos santos, fazer suas preces aos anjos, fazer suas preces a Jesus, ou a Deus, né, até mesmo ali ao Espírito Santo, fazendo essa relação com a Santíssima Trindade e tudo mais, você também pode conversar com seus pais. Você pode conversar com um espírito amigo, você pode conversar com aquele espírito perseguidor, você pode conversar com uma entidade que dedica a você uma atenção especial, que é o seu espírito protetor, ou a um anjo guardião, ou o seu guia espiritual. Então você passa a conhecer essas entidades e passa a se relacionar com o espiritual de um jeito que até então não apenas não era praticado, como era proibido. De você imaginar a possibilidade de você entrar em contato com uma entidade que desencarnou, que fazia parte das suas relações. Eis aí então que Kardec começa a ver a necessidade, dentro dessa visão humana, de trazer para as pessoas uma coletânea de preces que as pessoas podem ler e se habituarem a essa nova relação com o mundo espiritual. E é nova relação com o mundo espiritual porque é uma relação que eles não conheciam. Não apenas conheciam, como eu comentei, elas eram advertidas para evitar qualquer tipo de relação nesse sentido. Porque dentro dos dogmas daquelas filosofias, isso era impensável, isso era proibido. E aí Kardec falou, olha, estamos abrindo para vocês agora uma nova visão do mundo espiritual e vocês podem se conectar com elas, com esse mundo espiritual, de um jeito diferente. Aí então ele passa a trazer para nós essas orientações. O Bra colocou, né, eu estava em velório, cansei de ouvir rezas, né, fico com muita dó. Né? Não, na verdade, tudo isso faz parte das práticas, né, Brás? E algo que a gente vai lembrar, então, por exemplo, quando você pega uma
uma coletânea de preces que ela é restrita dentro daquela religião, você, quando tem uma necessidade, você repete aquela prece, porque foi assim que você aprendeu. Então você repete, 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 e aí então, né, na verdade ali, dentro dos padrões deles, né, então está tudo dentro, está tudo certo. É a nossa visão que é diferente, né? Então, assim como também na visão deles nós temos muitas coisas erradas. Então, assim, cada religião tem ali a sua forma, né? Assim como você vai, por exemplo, numa reunião judaica, você vê ali que muitas das preces são feitas em hebraico. E por quê? Porque o hebraico tem a sua relevância, assim como no passado as preces e as missas eram feitas em latim, porque esse idioma, né, ele tinha a sua relevância. Você vai ali entre os árabes, por exemplo, entre os árabes não, nem entre os muçulmanos, isso porque árabes não quer dizer necessariamente muçulmano, né? Você vai entre os muçulmanos, eles têm ali a sua forma de se relacionar. Então cada filosofia tem o seu. Você tem aquele mantra entre os budistas, né? Eu não cheguei a pegar, esse não é da minha época. Eu só vi isso pela televisão, né, o latim, né, como era feito. Então, a gente vê assim, que Kardec, com essa visão humana, ele passa então a observar a necessidade das pessoas que queriam aprender algo novo, né, que queriam entender de que forma que elas podem conversar nessa espontaneidade, a quem você dirigir. Então, aqui no capítulo 28, Kardec coloca um preâmbulo falando sobre as preces gerais. Aí ele fala sobre orações dominicais, exatamente visando o evangelho no lar, né? Porque as pessoas, como a gente já conversou, elas paravam de frequentar as missas, seja por opção, seja por algum tipo de pressão e constrangimento, e passavam então a fazer o culto do evangelho em casa, não mais nas igrejas. Então Kardec fala sobre as orações dominicais, ele explica a importância das questões espíritas. Agora, no item número 2, é quando ele começa a trazer para nós vários tipos de preces. Ele tem vários bloquinhos, vamos passar uma leitura rápida. Preces pessoais, né? Quer dizer, as minhas preces dirigidas para os anjos guardiões e aos espíritos protetores. Preces pessoais para afastar os espíritos, para corrigir um delito, para resistir a uma tentação. Graças por uma vitória sobre a tentação, para pedir um conselho, nas aflições da vida, graças por um favor obtido, submissão e resignação, diante de um perigo, escapar de um perigo, no momento de dormir e prevendo a morte próxima. Olha só, quantos assuntos são abordados. E tudo isso não veio pronto do mundo espiritual. Kardec foi observando a necessidade que as pessoas apresentavam. Chegavam para ele, nós podemos imaginar isso, né? Perguntavam para ele, como é que eu faço para tal coisa? Como é que eu faço para resolver uma situação dessa ou daquela natureza? Kardec ia passando as orientações. E provavelmente, pela quantidade de pedidos que vinham, de dúvidas que as pessoas traziam, ele viu a necessidade de criar esse roteiro. Depois nós temos preces pelos outros, pelos que estão em aflição, graças por um benefício concedido a outro, pelos inimigos e os que nos querem mal, graças por um bem concedido aos inimigos, pelos inimigos do Espiritismo, preces para um nascimento e preces para um agonizante. Está no Evangelho aqui, Brás, está tudo aqui. Depois, no último, pelos espíritos. Então, olha só, preces pessoais, preces pelos outros, preces pelos espíritos, para logo depois da morte, por aqueles que amamos, pelos sofredores que pedem preces, por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, para os espíritos em arrependimento, pelos suicidas. E aqui, por último, ele coloca preces pelos doentes e obsedados. Preces pelos doentes e obsedados, então, esses dois últimos. Então, nós vemos aqui que, quando se fala no estudo da prece, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós aqui uma quantidade bem significativa, uma quantidade bem completa de temas, de itens que podem ser abordados. Né? Então aqui, no Livro dos Espíritos que a gente estava falando, ele tem apenas ali uma breve introdução para quem está começando, para quem ainda não compreende, para quem ainda está tendo o primeiro contato, mas depois, para fazer uma abordagem mais completa, aí nós vamos ter que partir para o Evangelho, que aí seria assim
digamos, um aprofundamento daquilo que o Livro dos Espíritos traz inicialmente. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos. A prece em questão 658. Agrada a Deus a prece? Então quer dizer, por que fazer prece? Ela é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele é tudo. Assim preferível é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida com mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, menos que signifique de sua parte um ato sincero, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então começa aqui que essa relação com Deus, ela tem que ser uma relação, primeiro, de sinceridade, de pureza no coração. E não simplesmente a prece superficial, a prece que representa a hipocrisia, o interesse, o orgulho e a vaidade. Que nós podemos dizer que, muitas vezes, até mesmo sem a intenção, nós acabamos caindo nessa fraqueza de querer fazer com que a nossa prece seja um discurso pessoal. Ou seja, nós fazemos uma prece a Deus para exaltar a nossa personalidade, para mostrar para as pessoas que nós temos palavras bonitas, para mostrar para as pessoas que nós temos importância naquilo que nós fazemos. Como se isso fosse um discurso político, para convencer as pessoas sobre a nossa personalidade. E, na verdade, aqui a nossa prece é uma relação com o mundo espiritual. Portanto, a prece preferível é aquela prece feita pelo coração, porque a intenção é tudo. Ou seja, Deus nos analisa, Deus nos observa, Deus se conecta conosco, ou melhor, nós nos conectamos com Deus pelas nossas intenções. E não apenas fazendo preces, imaginando que as nossas preces criarão uma tensão social no mundo espiritual. Até porque a nossa prece mais verdadeira é a prece silenciosa. É aquela prece que nós temos uma relação absolutamente íntima com Deus. Aqui, foi feito o chamado, o telefone tocou, foi atendido, Brás? Questão 659. Qual o caráter geral da prece? O objetivo da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, o caráter geral da prece, o objetivo geral da prece tem, então, esses três pilares. O momento do louvor, que significa apenas a relação, apenas não, é a relação com Deus no sentido do reconhecimento. O reconhecimento da grandeza, o reconhecimento da bondade, o reconhecimento do amor, o reconhecimento da perfeição. Tudo aquilo que nós estudamos sobre a própria natureza de Deus, quando Kardec coloca que Deus é infinitamente puro e Deus é infinitamente inteligente, onipresente, onisciente, onipresente, enfim. Esse reconhecimento, louvor. E lembrando que esse ato de louvor é sempre também aquilo que move as nossas próprias ações. Que nós já comentamos, que geralmente quando nós pensamos na prece, nós pensamos em falar, nós pensamos em pensar. Mas geralmente nós nos esquecemos de agir. E essa ação que nós estamos aqui praticando, essa ação que nós estamos praticando, ela é uma ação que, quando dedicada ao bem, quando dedicada ao próximo, quando tira de nós as nossas melhores intenções, quando são movidas pelas nossas melhores intenções, esse é um estado de prece. É aquela prece silenciosa, muitas vezes despercebida, mas que tem um resultado que vai exatamente ao encontro da nossa relação com Deus. Pedir. O pedido é importante. André Luiz vai lembrar para nós, no livro Nosso Lar, quando ele fala que
você tem que pedir, né? A prece, ela tem etapas, né? Que é o pedir, o saber pedir e o merecer. Então é colocado isso, depois eu pego para vocês esse trecho do Nosso Lar, que mostra bem, né, que você sim, você pode pedir. Você não apenas tem o direito, mas o pedido faz parte exatamente da nossa relação com Deus. Mas você tem que saber pedir. Quer dizer, o momento certo, a postura mental, a postura emocional certa, e depois você saber merecer, que essa é a terceira etapa. Então, o louvar, o reconhecimento à grandeza de Deus, o pedir, mostrando exatamente ali a nossa fragilidade, a necessidade de amparo que todos nós temos, e depois o agradecimento. E a gratidão é sempre aquele momento mais difícil, né? Porque os pedidos vêm nos momentos de aflição, e o agradecimento geralmente vem no momento da recepção. E quando recebemos, nós acabamos exatamente nos esquecendo dessa última etapa. Então, como a gente já conversou outras vezes, o momento de prece ele se torna para nós, né, nas situações mais difíceis, é quando as nossas preces se tornam muito mais intensas. No momento em que nós caímos de joelho, no momento que bate o coração, no momento em que as lágrimas escorrem, né, a nossa prece ela é muito fervorosa. Mas o agradecimento nem sempre vem com esse mesmo fervor. Então, louvar, pedir e agradecer. Isso que é o mais importante. O Brás lembrou, né, esse espírito me disse que quando eu estava tocando violão em meu quarto, né, ficava uma plateia espiritual enorme junto comigo. Né? Que legal, né, Brás? E até mesmo, né, a música é um recurso importante de nos conectar também com o mundo espiritual. Né? Bom dia, Sandra. Então, esse é o caráter geral da prece, né? Louvar, pedir, agradecer é essa forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Né? Então aqui mostra para nós, torna melhor o homem. A prece ela é um dos mecanismos, um dos recursos que nos conectam com o mundo espiritual, exatamente o mundo espiritual elevado. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, com Jesus, com os nossos bons espíritos, com os santos, com espíritos, com anjos, seja quais foram os espíritos, né, ou quais foram os alvos do direcionamento das nossas preces, essa nossa relação com o mundo espiritual faz com que nós fiquemos diferentes no sentido de queremos mostrar sempre o nosso melhor. Então, naturalmente, a prece não torna o homem melhor pelo fato de você pedir para ser melhor. A própria prece já te torna melhor. Né? Tem aquela passagem de Gandhi, atribuída a Gandhi, né? Quando ele diz para nós da paz, mas a gente fala faz ali um parafraseamento, né, de Gandhi, trabalhando a felicidade, né? Que não existe caminho para a felicidade, que a felicidade é o próprio caminho. Então não existe prece para tornar o homem melhor. A própria prece torna o homem melhor. Exatamente, Sandra, né? Porque a forma como nós pedimos, aquilo que nós pedimos, né? É claro que nós ainda somos bastante infantis, de certa forma, quando nós nos relacionamos com o mundo espiritual. Porque nós ainda fazemos com que o mundo espiritual nos sirva de acordo com os nossos interesses egoístas. Nós vemos muito isso, né? Soldados antes da guerra fazem uma prece para que sejam abençoados para destruir o inimigo. Quando nós vemos num jogo de futebol, num esporte, quando os atletas fazem uma prece para derrotar o adversário. Quando nós fazemos uma prece para tirar alguém do nosso caminho que está incomodando. Quando eu quero alguma coisa que o outro tenha, eu faço essa prece. Então, nós ainda utilizamos essa relação com o mundo espiritual de um modo muito infantil. E pelo fato de nós estarmos aqui no mundo físico e não termos essa percepção do mundo espiritual, nós não compreendemos o poder que é daquilo que se irradia da nossa mente. As conexões que nós estabelecemos, a forma como nós somos
como nós criamos essa relação com o mundo espiritual. Portanto, né, a prece para nós é ainda um elemento de fé, porque nós fazemos, porque aprendemos, porque passamos a acreditar nisso, mas nós não vemos aquilo acontecer. Então é diferente, aquilo que é para nós abstrato se torna muito mais difícil para nós entendermos como isso funciona. Agora, quando nós estudamos, é por isso que muito no mundo espiritual, nós vemos descrições dos espíritos. A resposta da prece que chega quando espíritos amigos fazem, né, quando os espíritos fazem suas preces em reuniões, em eventos, né, quando eles dizem, né, que a resposta do alto vem através, né, de luzes, de sons, de elementos que se materializam diante de nós no momento da prece. Então, para os espíritos, isso é possível, porque os fluidos estão se materializando. Para nós, não. Geralmente, nós fazemos a nossa prece no silêncio e nem sempre vemos a resposta. Até porque nem sempre o que nós pedimos é a resposta que nós precisamos. Então nós fazemos, a resposta não vem, nós ficamos incrédulos. Nós fazemos um pedido, esperando que a coisa aconteça do jeito que nós queremos, a resposta não aparece. E isso vai trazendo para nós exatamente aquela incerteza sobre a eficácia da prece. Por isso que aqui dentro da doutrina, trabalhamos antes, a respeito disso não é apenas a prece, mas é sobre a força do pensamento, a mobilização dos fluidos, a resposta dos espíritos, a ideia de você pedir e de você merecer. Né? Tudo isso, pois é, Brás, seria ótimo, né, ter essa facilidade de perceber, para olhar. Então, a prece, na verdade, mesmo quando ela é falada, Brás, a fala já é o resultado do pensamento. Né? E a gente lembra sempre que nós temos ainda a necessidade, usando mais uma vez aquela expressão tão rica, nós temos a necessidade de materializar a nossa fé. Eu preciso falar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso segurar um objeto que seja para mim significativo. Eu preciso estar num local, eu preciso ouvir alguma coisa. Então eu preciso estar diante de um símbolo que represente para mim essa relação com o mundo espiritual. Onde nós temos ali a sua forma, basta apenas ali fechar os olhos, e esse fechar os olhos não é um momento de uma postura mística, na verdade é simplesmente para que nós nos desconectemos do ambiente que está à nossa volta. Então eu fecho os olhos, irradio meu pensamento e está feita. Para outros não, eu tenho que segurar aquela Bíblia, eu tenho que segurar aquele crucifixo, tenho que segurar aquele objeto, tenho que ficar de joelhos, tenho que ficar nesse lugar para que a prece tenha efeito. Porque cada um de nós tem ali a sua forma de se relacionar. E nós sabemos sempre que não existe o jeito certo, o jeito errado. Existe ali dentro da sociedade naquilo que precisa. Nós não temos dentro do próprio meio espírita, muitas vezes práticas que acabam virando quase que rituais. Vamos dar as mãos e fazer uma prece. Significa que se não der as mãos a prece não funciona? Vamos fazer a prece desse jeito, quer dizer que se não fizer assim não vai funcionar. Na verdade a nossa relação é essencialmente mental. E esse mental para nós é muito difícil porque nós ainda não temos a compreensão da força dos nossos pensamentos. Porque pensamento para nós significa eu gerar ideias, não irradiar ideias. Porque nós ainda não conhecemos o potencial. O que nós falamos em pensar significa eu criar um mundo dentro da minha mente para elaborar ideias, para organizar raciocínios, para criar ali um ambiente, um mundo paralelo aqui do meu, né, onde eu crio as minhas fantasias, crio os meus objetivos, crio ali muitas vezes até brigas, né, que acontece com frequência, que nós brigamos mentalmente. Porém, a irradiação do pensamento é algo que a doutrina trouxe, que se tornou para nós um grande aprendizado, uma grande mudança no nosso modo de entender esse mecanismo dos fluidos. Portanto, a prece por si só, ela é apenas ali um objeto, mas quando nós passamos a entender o mecanismo de tudo aquilo que envolve a prece como sendo a irradiação do pensamento, tudo se torna diferente. Quando nós conversamos mentalmente, tendo a certeza de que aquilo que é pedido, aquilo que é falado, aquilo que é agradecido, aquilo é teto para todos. A Angelina colocou, né, temos que procurar fazer a nossa parte, né? Deus nos ajudará se merecemos, né? Por isso que quando André Luiz fala, Angelina, de pedir, saber pedir e agradecer, são essas situações que nós encontramos, né? Que vemos aquele indivíduo que faz uma prece antes de matar o inimigo, que faz uma prece antes de ligar o outro,
Quer dizer, você não apenas quer pedir, você tem que saber pedir. Nesse caso, você já está pedindo a coisa errada. Com toda certeza, você não vai merecer o apoio. Até porque todo mal que você faz, você responde por ele depois, mesmo que seja através das suas missões. Né? Oi, pai, estou aqui, né? Olha para tua filha, vencer a si mesmo, né? É assim uma conversa simples, né? Sem aquela conversa com grandes discursos. E Kardec segue aqui para nós, então, na questão, então, se a prece torna melhor o homem, sem porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. Esse é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E Kardec, então, desenvolve um pouco mais na 660A, quando ele coloca assim: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, maliciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Quer dizer, se a prece torna melhor o homem, na questão 660, né? Eu gosto sempre de mudar, né? A prece torna melhor o ser humano, né? As mulheres precisam estar inclusas. Então, como nós podemos fazer, né? A prece torna melhor a pessoa. Se a prece torna melhor a pessoa, Kardec complementa. Como é que certas pessoas que oram muito têm todos esses desvios? A resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Então, olha que interessante essa colocação do Espírito. Que não é a prece que não faz o efeito, mas é exatamente a forma como a prece é aplicada. A forma como a prece é direcionada. Porque simplesmente, como é que você pode fazer uma prece buscando as melhores vibrações do mundo espiritual, esperando atingir um objetivo negativo? Só que agora tem uma coisa que a gente vai lembrar também. Quando nós falamos sobre irradiações do pensamento, nós temos também as irradiações feitas intencionalmente para o mal. Aquelas pessoas que fazem, né, um direcionamento de pensamentos pedindo que o outro seja prejudicado. Nós não temos aí, inclusive, ofertas públicas, né, de pessoas que fazem esse comércio com o mundo espiritual para satisfazer interesses egoístas das pessoas? Quer dizer, você quer prender alguém nos seus sentimentos, você quer prejudicar alguém, então fazem esses rituais, essas ideias que nós, inclusive, estudamos lá em Pactos, né? Pactos, amuletos, né? Tudo aquilo que nós já estudamos. Quer dizer, aquele momento em que você faz um pacto com o mundo espiritual com a intenção de prejudicar uma pessoa, a prece, na verdade, o nome prece é um nome positivo para esse mecanismo de irradiação. Mas se eu tiro o nome prece e eu passo a trazer um outro termo, que significa eu mentalizar alguém para prejudicá-la, o mecanismo é o mesmo. Porque a irradiação ele é um processo neutro. A qualidade que eu vou dar para esse processo vai depender exatamente das minhas intenções. Rogar pragas, exatamente. No momento em que nós dirigimos, por exemplo, uma ofensa, um palavrão para uma pessoa, naquele momento de discussão, naquele momento de irritabilidade, naquele sentimento de inimizade para outra pessoa, isso não deixa de ser, entre aspas, uma prece invertida. Ou seja, se a prece é você direcionar bons pensamentos, mesmo que seja com intenções equivocadas, o momento da ofensa é essa prece contrária, em que você continua irradiando os seus pensamentos, mas de uma forma destrutiva. Ou seja, a irradiação é o mecanismo neutro. A qualidade somos nós que damos. Então, rogar pragas, você proferir ofensas, tudo isso faz parte exatamente desse mesmo mecanismo que você envolve a mente como geradora dessas energias, e nós estudamos isso com André Luiz, vocês se lembram? Estávamos estudando mecanismos da mediunidade e falava sobre esse grande gerador da mente.
A mente sendo aquele dínamo que produz essas energias intensas, e depois dos fluidos, que são eles que são mobilizados. É como se nós tivéssemos um grande ventilador, que é a nossa mente, e que ele começa a girar, ele impulsiona o ar em certa direção, que é o fluido que nós temos. Então eu posso fazer com que aquela brisa gostosa naquele dia de calor refresque uma pessoa, mas como eu posso jogar fumaça na cara dela? Eu posso jogar algo que tem um odor desagradável. O mecanismo é o mesmo, é o ventilador empurrando o ar. Aquilo que eu coloco nesse momento é o que vai fazer a diferença. Então, por isso que a doutrina, quando ela fala sobre a prece, na verdade ela está falando sobre um pacote de elementos que nós precisamos entender o mecanismo de pensamento e sentimentos, os fluidos sendo mobilizados, a resposta que vem, a pessoa que absorve ou recusa aquilo que se faz. Eu faço uma prece para alguém e essa pessoa tem uma antipatia por mim, ela é refratária a isso. Ou eu tenho uma antipatia para alguém e eu mando para ela esse pensamento e ela estando no padrão diferente de vibração, ela própria rejeita esse pacote. Tudo isso que nós vamos estudando sobre influências, sobre fluidos, sobre pensamentos, tudo isso envolve exatamente esse mecanismo da prece. A Angelina colocou, né, grande ilusão, né? Se a pessoa tem boas energias e não pensa negativo, não vai receber exatamente. Quer dizer, eu te entrego um pacote e você aceita esse pacote ou você recusa esse pacote. Esse pacote pode ser positivo ou pode ser negativo, não importa. A Andrea colocou, né, isso é o contrassenso, né, para mim, porque se quero prejudicar alguém, não posso pensar em prece, sim praga, né? Pois é, né, o rótulo, André, o que a gente coloca, ele é apenas uma questão de convenção. Não importa o nome que nós demos. Quando nós passamos a entender como funciona, independentemente do rótulo que você vai colocar, você já vai compreender a causa e você vai compreender o efeito. E é esse mecanismo importante que nós trabalhamos. Por isso que cada momento que nós fazemos a nossa prece, nós temos que estar ciente que não é apenas uma questão de fé. É uma questão de causa e efeito. É o mecanismo concreto de tudo aquilo que envolve a nossa própria existência e o ambiente onde nós estamos com esses fluidos que nos envolvem. E a partir daí, quando nós temos o estado de prece contínuo através das nossas atividades, dos nossos trabalhos, dos sentimentos que nós vamos gerando, na relação que nós temos com o mundo espiritual, nós vamos criando em torno de nós, como André Luiz chama, essa psicosfera, que é exatamente esse ambiente que é criado em torno de nós, que tem exatamente a qualidade dos nossos pensamentos. Aquele indivíduo que tem sempre um pensamento negativo, que tem sempre intenções destrutivas, cria em torno dele essa camada de fluidos que tem a qualidade daquilo que ele próprio exala. Se o pensamento tivesse cheiro, qual seria o cheiro dos nossos pensamentos? Seria um cheiro agradável, um cheiro desagradável? Alguém que se aproxima de mim sentiria aquele perfume ou sentiria aquele odor desagradável? Porque nós que estamos gerando tudo isso. Né? Eu pensava que prece continua, prece continua ficar orando o tempo todo. Eu não entendi, hoje eu entendo a forma que você falou. O estado de prece, né? Quer dizer, você está o tempo todo com sentimentos positivos, com intenções positivas, com trabalhos construtivos. Isso é um estado de prece. Você não precisa parar e se concentrar para mentalizar aquele momento em que o seu padrão vibratório vai transformar. Você própria vai fazer isso o tempo todo. Foi? Mas que bom, então que bom. Deu certo agora, né? Então a gente pega assim com a sua forma de viver, aquela pessoa otimista, alegre, positiva, que está sempre disposta a ver o lado positivo de tudo, você já está em prece. E o padrão vibratório que existe em torno de você é o resultado de tudo aquilo que você produz no seu cotidiano. É por isso que a gente comenta, não adianta você ter uma vida completamente desestruturada, desequilibrada, vibracionalmente ou emocionalmente, e quando chega a noite você faz uma prece para dormir. Na verdade, não adianta, porque a força dos nossos pensamentos é uma força muito poderosa. E quando você passa o seu dia condicionado com aquele tipo de pensamento, naquela qualidade, não serão 30 segundos de prece que vão mudar isso tudo. Não dá para você fazer isso. Então, na verdade, a prece no fim do dia é o momento em que você se conecta apenas para você
transmitir os seus pensamentos de uma forma direcionada, de uma forma intencional. Agora, a sua prece verdadeira, ela foi feita no seu modo de viver. Então, por exemplo, olha só como fica mais claro isso. Quando nós estudamos o livro Céu e Inferno, e nós vamos lá nas entrevistas e encontramos os espíritos felizes, por que eles eram espíritos felizes? Porque eles faziam prece o tempo todo? Ou porque eles tinham uma vida que construiu essa felicidade? Percebamos então que não foram as preces que eles fizeram, pelo menos assim eles podem acreditar, não, eu era muito devoto, eu ia muito à igreja, eu ia muito ao centro espírita, eu fazia muitas preces, mas a pessoa não percebia que o que fez a diferença foi a vida que ela teve. Foi a forma como ela viveu e não as preces ou a frequência que ela teve. Isso tudo para ela fortaleceu a fé. Fez com que ela ficasse mais convicta de que ela estava fazendo a coisa certa, que ela precisava daquela prática para se equilibrar, para se fortalecer. Mas, na verdade, o resultado foi o que ela fez em cada momento da vida dela. Isso que é importante. E muitas vezes nós negligenciamos isso. São as ações, Sandra, exatamente. Então, quer dizer, nós estamos agindo, ao mesmo tempo nós também estamos conversando com o mundo espiritual. Através do agradecimento, expressando as nossas gratidões, através dos pedidos diante das nossas necessidades, do reconhecimento diante dos nossos louvores. Então, quer dizer, é uma postura que nós temos que ter. Não são pequenos momentos. Avançando. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Questão 661. Porque nós fazemos isso, né, na prece do Pai Nosso, nós espíritas fazemos muito isso. E não perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, nós temos esses versos do Pai Nosso, e isso vai exatamente ao encontro desse pedido. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Olha só aqui então, para coroar esse raciocínio nosso, exatamente aqui nesses ensinamentos. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem muito mais que as palavras. Então, nesse momento em que nós ficamos, né, olha, me perdoe, né? Peço a Deus, né, que me perdoe por aquilo que eu fiz. Jesus disse naquela passagem do Evangelho, não peque mais. Vai e não peque mais, né, quando ele fala para Maria Madalena. Né? Quer dizer, então, vá e não peque mais, significa que o seu verdadeiro pedido de perdão é exatamente aquilo que Santo Agostinho dizia. Coloque a cabeça no travesseiro todos os dias, faça uma reflexão sobre a sua vida e procure sempre se melhorar. Se naquele momento eu cometi um erro e esse erro prejudicou alguém, quer dizer, pedir perdão para aquela pessoa, para que ela possa reconhecer que eu não tive a intenção de fazer e eu me esforçar para não fazer mais isso. Então, essa ideia de pedir perdão para Deus é muito mais um aprendizado que nós tivemos dentro da educação religiosa. Mas isso é eficaz? Eu pedir para que Deus me perdoe por uma falta que eu fiz contra alguém? Na verdade, é até uma forma de nós nos desviarmos pelo nosso orgulho, porque o orgulho significa que, o orgulho ferido, eu tenha que me submeter àquela pessoa para pedir desculpas para ela. Eu lembro, até uma vez que eu estive numa palestra aqui em São Paulo do Carlos Bacelli. Né, ele veio aqui no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, né, que eu frequentava aqui já há bastante tempo. E aí o Bacelli estava dando uma entrevista, eu estava assim bem na frente, estava com a minha mãe na época do lado, inclusive. Aí ele falando, né, que a diferença entre humildade e humilhação. O humilde é aquele que submete. Aquele que se sente humilhado é por causa do orgulho ferido. Então é muito mais fácil eu pedir perdão para Deus do que eu pedir perdão para a pessoa que eu ofendi. Porque nesse momento eu não vou mostrar humildade, eu vou me sentir humilhado, porque o meu orgulho está dizendo que eu não posso fazer isso.
Mas na verdade eu não ofendi a Deus, eu ofendi aquela pessoa. Porque Deus não vai se sentir ofendido ou constrangido porque eu pego e me ofendo, xingo a Deus. Ele não está preocupado com isso porque ele percebe a fragilidade das criaturas. Só que, na verdade, no momento em que eu ofendo alguém, eu não estou ofendendo a Deus, eu estou criando uma desarmonia dentro dessa relação vibracional com essa pessoa que eu vou precisar restabelecer. E nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos de desequilibrado vai nos levar ao trabalho para o reequilíbrio. Se eu ofendi alguém, eu mesmo vou ter que estabelecer isso, mais dia ou menos dia, de uma forma dolorosa ou de uma forma simples, eu vou escolher. É a diferença entre humildade e humilhação. Sim, sabe, Angelina, a gente fica preocupado. Ah, Deus me perdoa se eu te ofendi fazendo isso. A gente pensa em Deus como sendo uma pessoa, né? Uma personalidade simples e pequena, como nós seres humanos, sabendo que Deus não está preocupado com ofensas nenhuma. Todos nós somos submetidos a leis, e nós estamos estudando isso aqui, das diversas leis que existem, e são essas leis que regem nossas vidas. Cada ação que nós praticamos vai gerar uma reação. Essa reação pode ser positiva ou negativa. E é assim que a gente vai se desenvolvendo. Né? É quase que a partícula divina, né, Brans? Portanto, não é uma questão de você pedir perdão para Deus, é você trabalhar pela sua transformação e você evitar que aquele outro que foi o efeito, que sofreu o efeito dessa nossa ação negativa, para que ele também retome o equilíbrio. E o pedido de desculpas, o pedido de perdão, vai trazer isso de volta. Vai trazer esse bem-estar para ele, vai trazer esse bem-estar para nós, só que para isso nós temos que tirar, né, essa barreira do orgulho que nós ainda trazemos. E para finalizarmos, 662, antes a Angelina colocou, ele diz, meus filhos ainda são, exatamente, Angelina. Exatamente, mas eles estão aprendendo, né? Existe algo no mundo, a vida vai fazer com que nós aprendamos isso. Então tem pessoas que ficam ofendidas e blasfemam, né? Nós tivemos, para quem quiser, para quem se lembra, né, aquele documentário chamado As Cartas de Chico Xavier, né? Ou melhor, As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, porque nós temos dois documentários, né? As Cartas de Chico Xavier e as Cartas Psicografadas por Chico Xavier. As Cartas de Chico Xavier diz respeito àquela questão dos tribunais, né? Daqueles crimes que aconteceram, que os espíritos vieram através das comunicações falar sobre a inocência das pessoas que praticaram aqueles crimes na época e tal. Essas são as cartas de Chico Xavier. As cartas psicografadas de Chico Xavier, que é outro documentário, fala sobre aquelas cartas consoladoras, que famílias que tiveram, né, no caso pais que tiveram seus filhos desencarnados, sofriam muito, e as cartas psicografadas pelo Chico foram grandes consoladoras. E aí, então, nesse caso, que na situação do documentário, muitos pais diziam ali em depoimento, né, no documentário, que eles geraram assim um ódio por Deus. Por não se conformarem de terem aquele ente querido desencarnado e Deus ter permitido que isso acontecesse, ou Deus ter causado que isso acontecesse. Ter causado isso. Então eles ficavam absolutamente revoltados, se viraram contra Deus, se revoltaram, blasfemaram, falaram e aconteceram. E a ideia que nós temos é que Deus ficou lá em cima preocupado, né? Ah, meu Deus do céu, ele está ofendido comigo. Não. Na verdade, somos nós que estamos amadurecendo. E isso, na verdade, faz mal para nós mesmos, né? Então tem até aquele filme que eu já comentei com vocês, né, chamado Anjos Rebeldes. Então o anjo Gabriel diz assim, Deus parou de falar comigo. Aí vem o anjo Miguel e diz assim, não foi Deus que parou de falar com você, foi você que parou. Ou seja, percebam que é uma questão de perspectiva. Do nosso ponto de vista, Deus está sendo ofendido. Do ponto de vista de Deus, ele está vendo ainda as nossas fragilidades. Que exatamente essa faz parte desse processo de crescimento e compreensão que nós estamos vivendo.
Quanto mais nós compreendemos isso, quanto mais nós compreendemos essas verdades, essas leis que regem o mundo que nós vivemos, mais convictos nós ficamos sobre a grandeza de Deus e todo o mecanismo que é objeto da sua inteligência, da sua perfeição. Nós passamos então a utilizar esses recursos a nosso favor, porque tudo isso foi criado para o nosso favor. Essas leis morais, essas leis vibracionais, fluídicas que nos envolvem, elas não foram criadas para o nosso sofrimento, elas foram criadas para a nossa educação, para o nosso desenvolvimento. A partir do momento em que nós entendemos tudo, nós passamos a usar essas leis a nosso favor, porque foi para isso que que elas foram criadas. Isso faz parte do nosso aprendizado. Sim, somos muito ainda. Né? Só para fechar então aqui, deixa eu ver a questão, deixa eu ver 662. Aqui já vai entrar no outro tema. Eu vou até deixar aqui depois, porque ele vai perguntar nessa questão, que são respostas grandes, tem aqui. Pode-se com utilidade orar por outrem? Eu vou até ler aqui para a gente finalizar. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e esses se associam ao bem que deseja fazer. Ou seja, se as nossas intenções é fazer com que aquela pessoa seja beneficiada, os espíritos vão potencializar esse nosso desejo, colaborando e ajudando para que esse desejo seja realizado. E Kardec coloca aqui um pequeno comentário para poder concluir. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, para finalizarmos, meus amigos, a prece é ainda para nós um grande enigma. E nós não falamos aqui por uma questão de fé, nós falamos por uma questão de compreensão. Não importa quantas vezes a pessoa faça prece, não importa as suas intenções, não importa. Nós temos que entender como a prece funciona. Sua câmera ligou, Brás, de novo. Quando ela liga aqui, fecha para o pessoal. Valeu. Então, quando nós fazemos aqui a prece, de acordo com as nossas intenções, muitas vezes eu posso fazer uma prece com toda a minha sinceridade. Só que essa minha sinceridade, ela acaba sendo ofuscada pelas minhas intenções. Porque eu posso ter uma intenção sincera, eu tenho a sincera intenção de te prejudicar. Eu estou convicto que é isso que eu quero. Eu não estou sendo sincero. Quantas vezes nós fazemos preces nesse sentido? Quantas vezes, imaginemos assim, quantas vezes Kardec, na sua época, recebia como preces daqueles que eram contra o Espiritismo, a prece para que o Espiritismo acabasse? E eram preces sinceras, pessoas que faziam isso com toda a dedicação. Então, esse é um tipo de mecanismo que nós ainda não conhecemos e nós achamos que basta você ter vontade de fazer a prece, ter sinceridade em fazer a prece, que tudo acontece de acordo com a sua vontade. E não é assim. Então nós precisamos, mais uma vez, conhecer os bastidores de como a prece funciona, para depois nós começarmos a entender, a utilizar esse recurso para o nosso benefício de verdade, porque eu posso achar que isso está me beneficiando, mas na verdade eu estou me prejudicando de acordo com as minhas intenções. Coração e mente, Angelina. As nossas melhores intenções e os nossos melhores sentimentos. É essa combinação perfeita para fazer com que a prece seja efetivamente alcançada. É o objetivo, seja efetivamente alcançado. Mas então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Espero que essas nossas reflexões nos ajudem a ter melhor entendimento a respeito que nós temos. Sim, embora nós estudemos, nós ainda temos as nossas fragilidades de fé. Né? Então, quando nós passamos, né, por
situações difíceis, desafiadoras, nós temos as nossas dúvidas, nós temos as nossas dificuldades. Né? Basta lembrar, né, quem lembra da história de Madre Teresa de Calcutá, ela era uma pessoa que em certos momentos da sua vida, ela viveu um momento de muitas dúvidas. Né? De acordo com aquelas cartas que ela trocava com um bispo, que era amigo dela nos Estados Unidos, né? Ela escrevia mostrando as dificuldades que ela tinha de lidar com as próprias dúvidas. E nós estamos falando de Madre Teresa de Calcutá. Né? Não estamos falando de uma pessoa comum. É aquela pessoa que para nós era praticamente uma santa dentro dessa visão de elevação espiritual. Né? Mas na verdade era um ser humano que também trazia suas dúvidas. E todos nós somos passíveis dessas dúvidas, porque nós vivemos no mundo material, com as nossas provas, com as nossas expiações, que trazem para nós esses desafios. E a nossa fé acaba sendo vacilante, isso é absolutamente natural. É como de Ângeles, né? Na dúvida, ame. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizermos e nós tivermos dúvida, continuemos amando da melhor forma, continuemos trabalhando positivamente. Mesmo que nós estejamos aqui, eu quero viver, eu não acredito mais no mundo espiritual. Eu quero viver uma vida fora dessas ideias religiosas. Mesmo assim, continue vivendo da melhor forma. Viva com amor por tudo aquilo que você faz, que já é o suficiente. Então a dúvida faz parte do aprendizado. O importante é nós termos consciência do bem que nós estamos fazendo. Porque é isso que vai trazer para nós a verdadeira felicidade que nós estamos construindo. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje.